O Internacional fechou a sua preparação para o Clássico Grenal deste domingo, válido pelo Campeonato Brasileiro. Existem ainda dúvidas no time titular, mas a comissão técnica do Internacional promoveu uma movimentação inédita, inclusive para Clássico Grenal. O migué do hotel. O Inter fugiu do treinamento no CT Parque Gigante para evitar qualquer tipo de protestos e treinou às escondidas em um resort no interior de Viamão e depois voltou para sua concentração tradicional em um bairro nobre aqui da capital gaúcha. Desfalques que podem ser confirmados: os dois laterais titulares da equipe colorada, René e Fabrício Bustos, mas ainda assim uma pontinha de mistério, deixando em aberta a possibilidade deles retornarem à concentração a qualquer momento. Charles Arangues deu uma sinalização positiva da sua recuperação, treinando normalmente com o restante do grupo, mas ainda não deve retornar para o clássico deste fim de semana. Esse é o Diário do Inter KTO deste sábado, 20 de maio de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste sábado. Eu começo falando sobre o treinamento com os portões fechados, que estava marcado para acontecer na tarde deste sábado, mas aconteceu pela manhã. E estava marcado para acontecer no CT Parque Gigante, mas aconteceu em outro lugar. Algo que eu nunca havia visto em clássicos grenais ou na preparação para qualquer jogo. O Inter deu um migué no seu local de treino. Após a atividade de sexta-feira no CT Parque Gigante, os jogadores entraram em um ônibus e anteciparam o período de concentração para a sexta-feira à noite. Por quê? No sábado pela manhã, treinaram às escondidas no Vila Ventura Resort, no interior de Viamão. Qual é a ideia do Internacional a partir disso, tá? Primeiro, treinar em um regime de concentração, aumentar o foco dos jogadores e aumentar a mobilização para o Clássico Grenal desse domingo, que vale muito mais do que 3 pontos. Vale a continuidade do trabalho, vale uma mobilização mágica que o Inter tenta estabelecer para fugir da crise que se encontra neste momento e que piorou principalmente a partir da derrota para o América Mineiro na Copa do Brasil. Mas, além desse ambiente de preparação, de foco, de concentração, o Inter teve um objetivo mais pragmático para sair de Porto Alegre, que é fugir de protestos ou eventuais manifestações que poderiam acontecer da torcida em meio ao treinamento que estava marcado para acontecer na tarde de sábado no CT Parque Gigante, o que poderia obviamente impactar a concentração e o trabalho em si do Internacional. Por isso, o Inter teve a ideia de se fechar, ir às escondidas para Viamão e trabalhar lá sem que ninguém soubesse, para que tenha um pouco de tranquilidade para treinar e assim fugir dos protestos que poderiam acontecer no CT Parque Gigante, tá? Depois eu falo sobre o provável time do Inter, tá? Porque aí, depois desse treino em Viamão, o Inter voltou para Porto Alegre. E agora está concentrado no hotel tradicional da sua concentração, no bairro Montserrat, aqui em Porto Alegre, tá? Então, não vai ter não houve uma sequência de concentração lá em Viamão. Eles dormiram, treinaram e viajaram de volta já para Porto Alegre. E aí, no desembarque da delegação no hotel em Porto Alegre, o Simon Bianchini, repórter da Rádio Gaúcha, conseguiu fazer a lista de relacionados do Internacional, que consta, por enquanto, com 24 jogadores e com 2 ausências muito importantes. Fabrício Bustos e René não estiveram com a delegação. O Fabrício Bustos tem dores musculares, ele saiu da partida contra o América Mineiro, onde ele foi expulso, mas ele saiu com dores musculares. E o René já é uma lesão, né? Ele está 15 dias fora do time do Internacional, mais uma vez fica de fora de uma partida e de um jogo importante que é o Clássico Grenal. Portanto, Bustos e René devem ser desfalques, não apareceram no hotel pelo menos, mesmo que exista uma remota possibilidade deles treinarem no CT Parque Gigante, trabalharem em suas recuperações físicas e aparecerem à noite
na concentração do hotel e estarem na lista de relacionados nesse domingo, o que é muito pouco provável, tá? Mas a gente vai deixar aberta essa chance porque o Inter tá trabalhando muito às escondidas, tá muito mobilizado, tá muito querendo aprontar alguma coisa, então não duvido de principalmente o Bustos ser um cara que apareça na lista de relacionados, apesar disso ser improvável no momento, tá? A partir disso, sem Bustos e René, a gente pode desenhar um provável time do Internacional, tá? Kehler no gol, Igor Gomes na lateral direita, Moledo, Mercado e Taulara. Essa é a defesa. O meio-campo deve ter Campanharo e Johnny como os dois volantes, tá? E aí uma linha de 3 com Maurício, Alan Patrick e Wanderson. Na frente, eu estou apostando em Pedro Henrique, tá? Mas é uma aposta minha, não é uma informação ainda, é uma aposta minha, uma leitura dentro daquilo que o Inter pode fazer e daquilo que o Mano pode tentar desenhar para surpreender e para tentar vencer a equipe do Grêmio. Eu estou apostando em Pedro Henrique como centroavante. A gente sabe que era a ideia do Mano Menezes já no jogo contra o Atlético Paranaense colocar o Pedro Henrique como centroavante e que não pôde fazer isso em função da situação do Maurício, que foi retirado daquela partida às pressas. Então eu acho, tô com o cutuco que vai o Pedro Henrique. Mas é Pedro Henrique ou Alemão no time titular do Inter para encarar o Grêmio na arena, tá? Arangues. A grande novidade do treinamento com os portões fechados em Viamão foi Charles Arangues, que trabalhou normalmente com um grupo de jogadores e inclusive concentrou em Viamão, o que deu uma expectativa de, cara, quem sabe o Arangues esteja relacionado para o Grenal. Não aconteceu. O Arangues não esteve na lista dos jogadores que desembarcaram no hotel. E ele está muito mais em uma progressão do seu tratamento do que de fato recuperado. E por isso ele foi para Viamão, porque ele está progredindo no seu tratamento. Assim, se não for o Grenal, o próximo jogo, que é contra o Metropolitanos, talvez ele ainda não vá, porque é viagem longa para Venezuela, mas o jogo contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro deve ser o retorno do Charles Arangues ao futebol e ao time do Internacional, tá? E a gente já vem falando sobre essa data há um tempo. O jogo contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro deve marcar o retorno de Charles Arangues ao Inter, tá? Na tarde deste sábado, eu gravei um vídeo aqui mostrando uma fala de Tyson em uma live de Twitch com o Paivinha, que eu achei que era torcedor do Colorado. Ele não é colorado não, ele é torcedor do Atlético Paranaense. E nessa conversa o Tyson fala sobre a possibilidade de retornar ao Internacional em um eventual rebaixamento. Mas é uma fala muito interessante do Tyson. Eu convido vocês a assistirem esse vídeo, é só clicar aqui para assistir e saber, olha, o Tyson, ele mostrou que tá querendo voltar em algum momento e deixou isso bem claro, tá? Por último, gente, eu quero atualizar a situação de Mano Menezes, tá? E a partir do noticiário paulista, que tem trazido informações sobre uma reunião da direção do Corinthians com o Vanderlei Luxemburgo, uma reunião para dizer, Luxa, estamos contigo e tu é o cara neste momento. De que maneira isso impacta no Internacional? A gente sabe que o Grenal pode ser o fim da linha para o técnico Mano Menezes e tem grande possibilidade disso acontecer, do Mano Menezes fazer o seu último jogo como técnico do Internacional nesse clássico Grenal. Mas essa possibilidade ela aumenta a partir da informação que circula no bastidor de que o Mano Menezes está disposto a aceitar o Corinthians e estaria próximo de novo e se aproximando do Corinthians. Essa informação de que o Corinthians acertou com o Luxemburgo e garantiu o Luxemburgo no cargo esfria um pouco essa pauta, o que não faz com que o Mano esteja garantido no cargo depois do Grenal, muito pelo contrário. O ambiente do bastidor pós-América Mineiro deixou muito explícito que se o Inter não der uma resposta contra o Grêmio, o Mano Menezes vai sair. Então, a situação do Luxemburgo é só uma atualização, mas não é algo definitivo em relação a isso, mas é uma informação que se trabalha lá em São Paulo, tá? Pra fechar, gente, vamos falar de KTO. Eu vou passar aqui as odds do Clássico Grenal. E o Grêmio é favorito. Odd do Grêmio 2.16, empate 3.25, odd do Internacional 3.5. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal e um ótimo Grenal pra todo mundo. Beijo!